Oi, Lins. Bom, a gente vai falar também de mais um golpe militar na África. Dessa vez foi deposto um regime que estava há décadas no poder no Gabão. E a gente vai discutir o papel das antigas potências colonizadoras, como a França, por exemplo, e das atuais potências geopolíticas nesse cenário na África nesse momento. Vamos dar uma olhada como está a situação nas ruas do Gabão, Lins. Avons décidé de défendre la paix en mettant fin au régime en place. Les élections générales du 26 août 2023 ainsi que les résultats tronqués sont annulés. Les frontières sont fermées jusqu'à nouvel ordre. Toutes les institutions de la République sont dissoutes. Là, c'est l'indépendance. L'armée a libéré le pays. Nous sommes libres. Le changement, c'est maintenant, c'est fini. 60 ans de dictature. Amen. Ali Bongo Ondimba, President of Gabon, and I'm to send a message to all the friends. Je pense que les Gabonais, on avait un peu marre du régime Bongo, du PDG et tout. Et franchement, je suis comme tous les Gabonais, je suis content. Le général Oligui Nguema Brice a été désigné à l'unanimité président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Ils ont prôné la corruption, le chômage, donc nous sommes fatigués de ça. Donc nous accueillons ce coup d'État avec une réelle satisfaction, c'est un réel plaisir aujourd'hui. La France condamne le coup d'État militaire qui est en cours au Gabon. Et la France surveille avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place. Les bases militaires françaises, oui, dégagez! On veut travailler! A gente quer trabalhar, dizia o manifestante aí no final desse clipe sobre a situação no Gabão depois do golpe. Para conversar com a gente sobre a África, o que vem acontecendo, esse golpe no Gabão, e outros que aconteceram recentemente também, o Globo News Internacional recebe hoje o professor Alexandre dos Santos, que também é colega, jornalista, já foi aqui da Globo News, inclusive, e hoje dá aulas sobre política e história africana no Instituto de Relações Internacionais da PUC do Rio de Janeiro, o IRI. Alexandre, boa noite. A gente vai começar nossa conversa já já, mas antes eu vou mostrar aqui no telão para a gente lembrar que em apenas 3 anos foram nada menos do que 9 golpes militares em países da África. Além do Gabão, esse agora mais recente, estão na lista o Chad, o Sudão, a Guiné, 2 golpes no Mali, o Mali, e 2 também em Burkina Faso. Está aqui tudo no mapa que mostra uma linha ali no centro da África que vai de oeste a leste, tudo agora regime militar. Não que antes fossem grandes democracias consolidadas, mas não deixa de chamar a atenção o fato de todos esses países agora terem regimes militares de uma forma ou de outra, e o Gabão está um pouco mais abaixo também, mas também no oeste africano. O golpe do Níger foi em julho desse ano, foi aquele que chamou mais atenção também, inclusive por conta das bandeiras russas, até da Coreia do Norte, que apareceram ali no meio. E todos esses países, menos, eu diria ali, o Sudão, são ex-colônias francesas. Analistas notam que governos africanos estão caindo como peças de dominó. Isso enquanto acontece também, cresce, aliás, um sentimento anti-França, influenciado em parte, segundo alguns, pelo aumento da presença e da pressão de países como a Rússia e a China, outras potências que vêm tentando ali pegar um naco de poder pela África, naco econômico, naco comercial, de relações. O Gabão é particularmente importante para a França, ex-potência colonial, porque tem uma enorme reserva de petróleo e também de urânio, e é o segundo maior produtor de manganês. Isso no mundo inteiro. E o manganês é um metal utilizado na produção de aço
e também de baterias. Nesses tempos de transição energética, não é pouca coisa, não. Em troca de poder consumir esses produtos, a França contribuiu muito para o enriquecimento da família Bongo, que controla ou controlava o Gabão desde 1967. E os Bongo financiavam, por sua vez, campanhas eleitorais de políticos aliados lá na França. Esse toma lá da cá durou mais de 5 décadas, não é pouca coisa. Mas enquanto isso acontecia, cerca de 1/3 da população gabonesa seguia como segue, vivendo abaixo da linha da pobreza. Ou seja, esses dividendos que a França levou como ex-potência colonial, apoiando um regime ali que estava longe de ser democrático, com eleições, curiosamente, sempre vencidas com larga margem, voto de papel, auditável, mas com larga margem pela família Bongo, agora parece que está mudando, né, Alexandre? O que está acontecendo no Gabão? Mudou bastante, né? A gente tem uma população que está insatisfeita, porque os dividendos, né, dessas benesses, que são as benesses desses produtos e da riqueza, não chega nunca para a população. E você tem agora, não só no Gabão, mas no continente africano como um todo, né, um percentual enorme de jovens que estão entrando na vida política, estão fazendo pressão na vida política, né, estão pressionando os seus representantes, né, usando as redes sociais para se comunicar, para dar apoio à oposição e que querem fazer parte, querem consumir, querem fazer parte, né, dos círculos decisórios desses países, né? Então, eles influenciam, eles também estão dentro das hierarquias militares, né? Eles são soldados e estão numas patentes mais baixas, mas eles pressionam os seus, né, dentro da hierarquia militar. Então, a gente está vendo isso acontecer, não só no Gabão, mas também nos países que você mostrou aqui, que estão todos eles sofrendo golpes militares, né? A gente tem que botar o Sudão numa outra prateleira, porque o Sudão é um pouquinho diferente, uma dinâmica um pouco diferente, mas a gente está vendo a história acontecer diante dos nossos olhos agora, né? Guga, eu sei que você vai conversar com o Alexandre, mas antes você tem contato para fazer aí também. Exato, Lindsay, e boa noite, Alexandre. Mas agora a gente vai para Joanesburgo chamar nosso correspondente no continente africano, o Vinícius Assis. Boa noite, é madrugada aí na África do Sul. Vinícius, eu queria que você falasse especificamente desse golpe no Gabão e no que ele se diferencia dos golpes nos outros lugares. Foi um golpe que removeu um regime que estava no poder há 6 décadas, controlado pela mesma família. Eu queria que você explicasse para a gente sobre o que ocorreu no Gabão. Boa noite, Guga. Boa noite, pessoal. Eu estava viajando para o Gabão quando meu voo estava saindo de São Tomé e meu voo foi cancelado exatamente por conta do golpe. E aí eu tive que mudar a rota para poder voltar para a África do Sul. E esse golpe, enfim, ele está sendo muito noticiado aqui no continente, obviamente, mas com uma particularidade. Ao contrário dos outros golpes, a gente não viu aí imagens, por exemplo, de quebradeira, pessoas sendo feridas, mortas, conflitos, etc. e tal. Pelo contrário, nós vimos algumas cenas aqui, por exemplo, de soldados nas ruas, dizendo, olha só, mesmo que vocês não concordem, por favor, não quebrem nada, não precisa fazer baderna, não precisa se assustar, enfim. Então foi uma coisa que a gente viu muita gente na rua comemorando, como em outros golpes nós até vimos, mas as pessoas estavam... Isso demonstra que as pessoas estavam realmente cansadas de um governo que estava no poder há mais de... Um governo, uma família que está no poder há mais de 50 anos. A gente está falando de um país que é um país que não pode ser considerado pobre, como muitos países africanos, mas era um país mal administrado, era um país completamente desigual, onde o rico era muito rico e o pobre era miserável, miserável, né? Então a gente está falando de um país que tem uma taxa de desemprego de cerca de 37%, se a gente falar aí de que 35% da população também vive abaixo da linha da pobreza, quer dizer, menos de $2 por dia, menos de cerca de R$10 por dia. Então as pessoas estão realmente buscando mudanças. Agora, o Gabão, por exemplo, reabriu as fronteiras nesse fim de semana, a União Africana tomou medidas, suspendeu o Gabão depois disso. Isso já foi motivo de preocupação na cúpula da União Africana no início do ano. Eu estava em Addis Abeba e era a principal preocupação, porque quando acontece esse tipo de golpe e a União Africana é contra a mudança de governo que não seja por meios democráticos, enfim, isso já era motivo de preocupação. E o que está preocupando aqui agora? É que isso vire um efeito dominó.
né, já estão falando aqui agora, já estão apostando quais os países que serão os próximos. Nós vimos Paul Biya, do Camarões, por exemplo, já fazendo mudanças no Exército, nas Forças Armadas, horas depois desse golpe no Gabão, pessoal. Obrigado, Vinícius. E agora eu vou fazer uma pergunta para o professor Alexandre. Professor, a África, assim, como falam muitas vezes, que generalizam a América Latina, também a gente não pode generalizar a África. O Gabão é bem diferente dos países do Sahel. Então, eu queria que você explicasse, que o Vinícius já começou a falar do risco do que ocorreu no Gabão e para outros países, porque Camarões já é um país que tem uma proximidade maior com o Gabão. Então, eu queria que você explicasse as diferenças nos blocos de países. Tem os países do norte da África, tem os países do Sahel, aí tem os países do oeste da África, que são diferentes dos países de africano. Enfim, que você explicasse no que esse golpe do Gabão se diferencia dos golpes na região do Sahel e como, prosseguindo o que o Vinícius falou, pode impactar em países como Camarões, que tem acho que é o ditador mais longevo em todo o planeta. Bom, sim, como você lembrou, né, Guga? Sim, a África tem 54 países, a África não é um país. Ela tem diferenças enormes, né? Cada contexto é um contexto, inclusive nesses golpes que aconteceram ali na região do Sahel, que fica embaixo do Saara, né? Como diz o Alberto Acosta Silva, são as franjas do Saara, né? Então, ali no Sahel, você tem os movimentos jihadistas também deixando uma questão de segurança muito grande nesses lugares, né? nesses governos, né? Assim, uma ameaça muito grande à população, também com esses grupos jihadistas, mas no Gabão, a questão do Gabão é a família que transformou o país numa plutocracia. Está todo mundo roubando o país, como o Mobutu Sese Seko roubou a República Democrática do Congo durante décadas, né? Então, ali há uma insatisfação muito grande da população que, de certa forma, contamina, digamos assim, as Forças Armadas, porque o grande fiel em todos esses governos, principalmente no continente africano, são as Forças Armadas. Se as Forças Armadas dão apoio ao governante, o governo se mantém. Se perde o apoio, o governo cai. É o que aconteceu, acabou de acontecer agora, foi o que aconteceu na Guiné em 2021, quando o Alpha Condé caiu. É o que está acontecendo, por exemplo, no Zimbábue, que acabou de eleger o Emerson Mnangagwa, numas eleições que também estão sendo super contestadas, mas as Forças Armadas estão dando, né, apoio. E isso, sim, o grande medo é de líderes que já estão há bastante tempo no poder, há décadas no poder, né, eles estão com medo de que isso contamine o próprio apoio que eles têm das suas próprias Forças Armadas, né? Sim, o Vinícius falou do Paul Biya. Paul Biya está lá desde os anos 70, desde 78. Primeiro como primeiro-ministro e depois como presidente. Mas o mais longevo de todos é o Nguema, né? O Theodore Nguema, que está na Guiné Equatorial. Esse, sim, está desde 78, 79 no poder, é o mais antigo, né? E a gente tem outros líderes, como o Yoweri Museveni, no Uganda, todos eles, né, sendo suportados, né, tendo um colchão de suporte, né, das Forças Armadas. A gente tem o Paul Kagame, no Ruanda, também, sim, está efetivamente no poder desde o início do século XXI, mas ele é o cara que dá as cartas desde que acabou o genocídio lá em 94, por exemplo. Agora, Alexandre, eu queria que você desse para a gente aqui, para a gente tentar fechar um pouquinho esse quadro, a função da ex-potência colonial, França ali, que já teve muito mais poder do que parece ter hoje, depois teve poder militar, controlando e ajudando alguns desses regimes ditatoriais que ficaram no poder por tanto tempo, e tem outros atores aí querendo entrar e entrando já com força no continente africano. A China com projetos de infraestrutura, a Rússia com seus mercenários atuando em vários países, na República Centro-Africana, por exemplo, e em outros países. Como é que está essa divisão de força entre atores que vêm de fora da África? Olha, o que a gente tem visto agora acontecer é que a França, em termos galopantes, vem perdendo seu prestígio e a sua reputação em todos esses países, porque para eles e para essa juventude, que agora é um elemento de pressão muito importante que a gente tem que lembrar, né, muito se faz, muitas mudanças acontecem, mas na verdade nada muda, né? Tudo muda, mas para tudo continuar o mesmo, como é um ditado antigo francês, né? Então, para eles, assim, todos eles já estão cansados já da ingerência que a França tem, né, na política e na economia desses países. Então, o que a gente está vendo é uma satisfação muito grande e a perda de prestígio de maneira assim, muito galopante da França. E quem está ocupando esse vácuo? A Rússia, que vem com
fazendo acordos com as Forças Armadas, os acordos oficiais, e junto com a Rússia vem o Wagner Group fazendo os acordos oficiosos, porque onde está a Rússia está o Wagner, e onde está o Wagner está a Rússia. Né? Agora com a morte do Prigozhin, ou a pretensa morte do Prigozhin, a gente nunca sabe, né? Sim, a gente tem que ver como é que vai ser essa correlação de forças, mas o Wagner vem para dar apoio e o treinamento a essas Forças Armadas e a Rússia vem ocupando um vácuo que está sendo deixado né, por essa perda de prestígio da França. Perfeito. Ou seja, é um continente complexo, como você bem lembrou, Alexandre, 54 países, não dá para falar de África como uma coisa só. Vamos olhar para essa complexidade, olhar para esses novos atores que estão chegando, lembrando também que se a França está perdendo força também, é porque os apoios que ela deu ao longo do tempo, depois de deixar de ser potência colonial, tampouco reverteram em benefícios para as populações de muitas das ex-colônias. Então, esses processos vão continuar acontecendo e a gente vai seguir acompanhando, contando sempre que possível com a sua ajuda abalizada, meu caro Alexandre Santos, professor lá do IRI, da PUC. Muitíssimo obrigado por participar com a gente aqui. Obrigado pelo convite, estamos aí.